Sim. Tá, joia. Obrigado aí pelo retorno, né? Bom, pessoal, bom dia, né? Sejam novamente bem-vindos, né, nesse nosso treinamento, né, em volume M, particularmente em reconstrução tridimensional, né, a partir de imagens de microscopia eletrônica. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Rodrigues Nikita, eu sou físico, trabalho aqui no Centro de Microscopia já há muitos anos, envolvido em várias atividades no desenvolvimento de técnicas para microscopia eletrônica, e recentemente eu comecei a participar, né, desse movimento do Centro de Microscopia para nos envolvermos em volume E. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que essa apresentação de hoje ela é uma apresentação informativa, tá? Eu vou apresentar para vocês algumas técnicas e alguns softwares de reconstrução tridimensional a partir de microscopia, de imagens de microscopia eletrônica, mas não é um curso formativo, não é? E também eu estou partindo do princípio que a maioria de vocês já tem conhecimento sobre, pelo menos, o mínimo do funcionamento dos microscópios para entender alguns termos técnicos que possam ser usados aí ao longo dessa apresentação. Bom, gente, imagens de microscopia eletrônica, como todos nós que estamos aqui hoje sabemos, possuem resolução lateral da ordem de décimos de nanômetro, que a gente chama de angstroms. Então, são imagens que são produzidas e nos permitem enxergar o arranjo atômico em alguns casos. Então, aqui tem 3 exemplos de imagens de microscopia eletrônica. A primeira que vocês veem aqui à esquerda é uma imagem de microscopia eletrônica de sistemas biológicos. A gente vê com bastante nitidez uma mitocôndria com suas cristas, um Golgi, né, com bastante contraste. Aqui do lado, eu vou até dar um zoom, a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão de um material. A gente tem alguém com... Tem alguém com o microfone ligado aí, tá dando uma interferência bem ruim. Tá, obrigado. Então aqui a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão em um material que a gente chama de cristalino. Por definição, a nossa definição de material cristalino é aquele onde os átomos têm arranjo regular. Então observem aqui que essa barrinha de escala tem 10 nanômetros, e mesmo assim a gente consegue ver estruturas aqui. Eu não consigo ampliar mais do que isso, mas vocês conseguem perceber um arranjo, uma textura regular aqui. Isso são... a gente consegue perceber por essa imagem aqui o arranjo dos átomos desse material. Não é? Então é uma imagem que tem uma resolução aqui muito, muito boa, ou seja, a gente consegue enxergar coisas muito pequenas. E aqui, por último, à direita, uma imagem de microscopia eletrônica de varredura de folhas de grafeno. O que é o grafeno? Grafeno, você tem o grafite e você esfolia a primeira... O grafite ele é lamelar, ou seja, ele é formado de folhas empilhadas. E quando você consegue esfoliar e soltar apenas uma dessas folhas, que tem um átomo de carbono de espessura, isso é o que se chama de grafeno. Então aqui a gente tem algumas folhas de grafeno observadas na microscopia eletrônica de varredura. O que essas 3 imagens têm em comum é uma resolução lateral absurda, como eu falei para vocês, da ordem de angstroms, que permite a gente ver até o arranjo atômico. O que é resolução lateral? Ou seja, eu consigo medir, tanto na vertical quanto na horizontal, coisas que estão separadas por décimos de nanômetros até. Mas eu não tenho nenhuma informação do que está acontecendo no eixo do monitor, no eixo Z, que a gente chama. Eu não posso falar nada da espessura dessas coisas no eixo que entra pelo monitor. Eu não sei como esses átomos se arranjam por trás, eu não sei como essa mitocôndria está atrás, ou como ela é na frente, esse Golgi, será que ele está fazendo uma curva para a esquerda, para a direita, ou seja... Desde que a microscopia eletrônica de transmissão foi concebida, já há quase 100 anos, o primeiro microscópio eletrônico de transmissão
Ele foi concebido em 1932, né? Os cientistas já se preocuparam já vislumbram, né, a necessidade, né, de enxergar essas coisas tridimensionalmente. Então, desde então, foi feito um grande esforço para desenvolver técnicas que nos permitem enxergar o volume do que a gente vê aqui nessas projeções bidimensionais. E então foi lapidado o termo volume M, né, microscopia eletrônica volumétrica, do termo, né, do inglês volume M, representado apenas por VM. Né? De maneira muito simplificada e direta, né, a gente diz que o volume M é um conjunto de técnicas que nos permite enxergar, né, principalmente amostras biológicas, né, em 3D, com toda aquela resolução que a microscopia eletrônica nos permite. Né? Então, o termo volume M ele se refere a um conjunto de técnicas e não uma única técnica. Né? É um escopo de técnicas que permitem a reconstrução tridimensional a partir de imagens de microscopia eletrônica, para que a gente tenha detalhes tridimensionais das estruturas de interesse. Permite, então, que a gente avalie volumes e não só áreas. Né? Com a microscopia eletrônica tradicional, a gente tem uma imagem que nos permite ver uma área. Enquanto na microscopia eletrônica volumétrica, como o próprio nome diz, a gente avalia volumes. Volumes que podem chegar a micrômetros. Permite que a gente avalie diversas áreas agora em paralelo, que a gente possa estudar estruturas dessas áreas de maneira selecionada. E dependendo de como essa estrutura evolui no volume, a gente pode voltar em imagens anteriores e refazer a nossa análise, entender melhor as nossas críticas. Antes de prosseguir, essas técnicas de volume M, apenas para nivelar um pouco o conhecimento sobre as coisas, não é? Eu gostaria de rever rapidamente o funcionamento do microscópio eletrônico de transmissão e do microscópio eletrônico de varredura, né? Porque eu quero analisar com vocês como imagens bidimensionais, que são os resultados primários dessas microscopias, por mais resolução que elas tenham, elas podem nos induzir a alguns erros de interpretação. Então, gente, a microscopia eletrônica de transmissão consiste em incidir um feixe de elétrons paralelos e coerentes sobre a amostra. Esses elétrons, então, vão atravessar a amostra, enquanto atravessam a nossa amostra, eles vão interagir com a amostra, e nós vamos coletar, então, seja no plano imagem ou no plano de fração, o resultado dessa interação. A microscopia eletrônica de varredura, ela consiste em incidir um feixe de elétrons concentrado, localizado num ponto da amostra, varrer essa região de interação ao longo da superfície da amostra, coletando ponto a ponto os sinais gerados dessa interação. O resultado primário da microscopia eletrônica, seja de transmissão ou seja de varredura, é uma projeção bidimensional de uma interação que acontece no volume. Por mais fino que seja o volume, que é o caso da transmissão, a amostra tem que ser fininha, porque nós estamos falando de elétrons que têm que ser transmitidos pela amostra, e elétron é muito leve, então se a amostra for muito espessa, ele não passa e a gente não tem a microscopia de transmissão. Né? A espessura da amostra, geralmente, para a microscopia eletrônica de transmissão convencional, é da ordem de 50 nanômetros. Mas no caso do 3D, é comum, é exigido, né, digamos assim, que a amostra tenha aí algumas centenas de nanômetros, para que a gente tenha um volume considerável que vale a pena o esforço. Né? Por mais fino que isso pareça, ainda é um volume. Então, observem aqui uma amostra lúdica que eu coloquei aqui, né, um cortezinho, né, um cortezinho de micrômetro aqui, que tem 3 estruturas, 3 organelas. Uma organela cúbica, uma organela cilíndrica orientada na direção da superfície, e uma outra organela cilíndrica com um diâmetro um pouco menor do que essa verdinha aqui, inclinada no meio da amostra.
Considerando que a imagem é tomada de cima para baixo, o que nós temos na imagem de microscopia eletrônica de transmissão é uma projeção bidimensional disso. Nesse caso, eu vou ver um quadrado, um círculo e um retângulo. Então, eu acho que esse exemplo é bom, que ele já nos ajuda a vislumbrar como a interpretação da imagem é interessante. Esse cilindro, ele apareceu para mim como uma coisa retangular. Esse cilindro apareceu para mim como uma coisa circular. E esse cubo apareceu como uma coisa quadrada. Né? Para uma interpretação completa, eu precisaria inclinar essa amostra e tomar uma imagem nas outras direções desse corte. Então tenham sempre isso em mente. No caso da microscopia eletrônica de varredura, quando o feixe atinge a superfície da minha amostra, o volume de interação dele com a amostra, que a gente chama volume de interação radiação-matéria, ele pode ser da ordem de nanômetro, mas dependendo da energia do feixe primário, ela pode ser da ordem de micrômetros. Então aqui, uma amostra, eu coloquei a mesma amostra aqui, mas agora nós vamos assumir que a espessura é um pouco maior do que no caso da transmissão. Eu vou incidir o meu feixe, ele vai varrer a superfície da amostra, e ponto a ponto dessa interação, a gente tem os detectores aqui em volta da amostra, vão coletar para mim os sinais gerados dessa interação, e a amostra e a imagem vai ser produzida. Vou repetir aqui. Observem que a interação do meu feixe com a amostra é muito menor do que a altura da minha amostra aqui. Então, nessa minha situação hipotética aqui, a imagem que seria gerada seria, no melhor dos casos, a pontinha de cima desse cubinho, sei lá que cor que é essa aqui, ciano, e a parte de cima desse cilindrozinho roxo aqui. Então, a imagem que eu teria, ela seria uma imagem parecida com isso aqui. Não é? Então, uma única imagem de microscopia eletrônica de transmissão ou de varredura, ela dificilmente é representativa da sua amostra. Né? É importante manter isso na cabeça. Uma outra questão que envolve muito, e está muito clara nesse desenho, nesse esquema que foi feito aqui, aliás, eu sugiro para quem tem interesse em Volume M que dê uma lida nessa referência que eu coloquei aqui. Né? Ela é muito, muito boa, assim, ela é bem suave de ler, sem termos muito técnicos, e ela abre bem os olhos sobre os cuidados que a gente tem que ter com Volume M. Não é? Então, aqui um cubo, pense que só a imagem é um cubo. Dependendo da direção que você olha, ou de como você faz o corte que você vai analisar, você tem um resultado totalmente diferente. Né? Então, né, a imagem é autoexplicativa, né? Dependendo de como você corta ele, né, você tem seções transversais de formas distintas, então você pode ter interpretações distintas da sua imagem. Né? Agora imagina que você está lá na microtomia, pegou a sua imagem, a sua amostra, o seu tecido, emblocou, cortou, colocou no microscópio, só que você não está vendo um negócio cúbico. Você pode estar vendo um vacúolo, uma mitocôndria ou uma estrutura mais complexa. Né? O número baseado nesse exemplo aqui, né, o número de possíveis e enganosas seções, né, é quase limitado. Né? Pior ainda, imagina que você está colocando uma estrutura que ninguém viu. Não é? Recentemente, né, já não tão recente assim, nós vivemos a pandemia de Covid-19, que tinha um vírus aí no mundo todo, e aí você... Né, nossa, temos a Thalita aqui, né, que trabalha com vírus gigantes e tudo, que está né, que tá envolvida com um grupo que está sempre descobrindo coisas novas aí. Imagina você está olhando para a estrutura que você não viu. Né? Então aí, essas questões todas que eu apresentei no slide anterior e nessa, né, nos respeite sempre a questão básica. Essas dúvidas somem quando eu consigo enxergar as coisas em 3D, né, no volume. Né? A solução, então, é obter uma imagem tridimensional da estrutura intacta, ou né, o mais próximo do intacto possível. E agora, com o Volume M, a gente pode. Então, vamos ver se eu consigo convencer vocês disso a partir de agora. Né? Eu vou falar de alguns métodos para reconstrução tridimensional, né, os 3 que eu considero, mas essa é uma opinião particular, tá?
que eu considero que são os que estão aí mais quentes, né, atualmente, não é? E vem todos eles, né, dessa necessidade, né, de se entender a estrutura atômica e molecular, principalmente de organelas celulares, né? O primeiro deles é a tomografia usando a microscopia eletrônica de transmissão. Então aqui nós temos aqui um exemplo, né, de um conjunto de nanosferas de grafite, de... Ô, gente, deu bizil aqui no meu PowerPoint. Voltou, gente? Não. Ainda não. Não. Só um minuto. Thalita disse que você precisa me ceder a concessão para eu liberar minha tela. Uai, você está como apresentador. Vamos ver agora aqui. Ah, foi, voltou. Ele reclamou aqui que... Isso. Então tá, eu parei aqui, né? Isso. Tá. Então aqui um exemplo, né, de um volume, né, já imagiado, tratado, né, de nanosferas de poliestireno, né, utilizando a microscopia eletrônica de transmissão. Outra técnica muito popular, que a gente não faz aqui no Centro de Microscopia, mas foi ela que deu o prêmio Nobel ao povo da Cryo-EM recentemente, aí, em 2017, se eu não me engano, né, que é a Single Particle Analysis. Não é? Single Particle Analysis consiste em você tomar imagens de uma estrutura que se repete ao longo do seu volume, né, são vários representantes da mesma estrutura, imagiados em posições diferentes, e através dessas diferentes imagens, desses diferentes perfis, computacionalmente se reconstrói o volume que dá origem a essas diferentes posições no material. E a outra que é o Array Tomography, que consiste, em linhas gerais, em você faz cortes seriados do seu tecido ou da sua amostra, coleta esses cortes na sequência, empilha esses cortes. Agora, cada imagem revela os detalhes internos do que você quer na sua estrutura, e a partir dessas imagens empilhadas, reconstrói-se o volume mostrado nessas coisas aqui. Não é? Então, falando agora um pouquinho mais de detalhes a respeito, eu vou falar, né, dessas coisas, né, de maneira muito simplificada, não é? Quando o seu interesse é avaliar coisas iguais, mas que aparecem muitos, por exemplo, para quem estuda vírus, bactérias, que você tem uma população muito grande da mesma coisa, né? O Single Particle Analysis é a técnica ideal aqui. Ela consiste, então, não vou falar, gente, em detalhes da preparação da amostra aqui para contrastação negativa ou para cryo-EM. Essas são cenas de outros capítulos que a gente já teve por aqui, que provavelmente nós falaremos em outro momento ao longo da nossa vida aqui, mas não hoje, tá? Ainda nesse curso a gente passa para vocês os links desses treinamentos passados aí, que foram todos gravados também, né? Eu acredito que algumas pessoas que estão aqui participaram desses, né? Então aqui, através da contrastação negativa, faça o primeiro modelo, né, o modelo inicial. Então o que é feito? Você tem aqui uma imagem, ou centenas de milhares de imagens, pegando centenas de milhares de representantes do seu objeto, considerando que esse objeto, cada uma dessas, nesse caso aqui, eu vou usar vírus como exemplo, tá, gente? Cada um desses vírus, eles caem em uma posição diferente da imagem, então cada elemento dessa imagem, ele vem do mesmo objeto posicionado de maneira diferente.
Um está olhando para cima, um está olhando para a esquerda, um está olhando para baixo, um está olhando de lado, outro está olhando torto. Então, de representantes das diferentes posições que esse mesmo objeto pode aparecer, computacionalmente se reconstrói o primeiro modelo do volume que dá origem a essas diferentes projeções. Depois parte-se para Cryo-EM, né, onde aí você já tem imagens com um contraste um pouco menor, característico da Cryo-EM, né, inerente a ela, não há como brigar com isso, mas onde as estruturas estão mais preservadas, né? E então também através de métodos computacionais de comparação dessas diferentes posicionamentos que a estrutura observa, associado ao modelo inicial que foi tomado, né, chega-se a um volume final da estrutura. Chega-se ao volume final da estrutura. Quando você quer fazer um estudo de organelas mais complexas, que são pouco recorrentes, aí a gente parte para tomografia ou criotomografia, a depender das organelas que você quer observar, que consiste em você tem um único objeto, mas as imagens são tomadas em diferentes ângulos de observação. Então o princípio é muito parecido com o que eu acabei de explicar, né? As imagens são tomadas em diferentes ângulos de observação. E dessas imagens tomadas em diferentes ângulos, a gente recorre a métodos computacionais para reconstruir um volume que, quando inclinado de um determinado ângulo, me dê uma projeção, quando inclinado de outro ângulo, me dê aquela projeção. Os dois processos que eu contei para vocês aqui, a single particle analysis e a tomografia em transmissão, a reconstrução ela é realizada através de um processo que a gente chama de back projection. Né, como eu expliquei aqui em linhas gerais, né, você tem a sua amostra, então, e você tem diferentes imagens representativas, ou seja, diferentes projeções em diferentes ângulos dessa amostra. Seja porque você tem muitas amostras iguais em posições diferentes, ou seja porque você inclinou a sua amostra em ângulos diferentes. O fato é que você tem imagens de visões diferentes da mesma amostra. Então você tem contrastes diferentes dependendo da inclinação que você tem. Então quando você pega a imagem gerada e o contraste de fase delas e tenta entender, fazer o caminho contrário, aí você acaba reconstruindo um volume que daria aquele contraste, né? Nesse exemplo aqui eu tenho 3 bolinhas aqui que quando olhadas da direita para a esquerda vão me oferecer aqui 3 sombras. Quando as olhadas pela diagonal vão me oferecer apenas 2 sombras, porque essas duas aqui estão alinhadas, então esse contraste com esse contraste fica mais escuro do que o de uma bolinha só. E quando vistos de cima para baixo, eu tenho as 2 bolinhas, só que agora elas estão mais perto uma da outra, quer dizer, eu tenho 2 sombras que estão mais próximas uma da outra do que no caso anterior. Então, na tentativa, então, avaliando distâncias, ângulos, contraste, o setup original do microscópio, né? A computação faz essa projeção de volta, né? Essa engenharia reversa para produzir a imagem que me dariam esses contrastes aqui. Né? Então, os produtos da tomografia. A primeira coisa que a gente tem quando a gente faz um experimento de tomografia no 3M, é o que a gente chama de série de inclinação, ou tilt series, que são aquelas imagens do objeto em várias inclinações. Então vamos ver se funciona aqui. Então aqui eu tenho, né, um mesmo objeto, é uma célula com alguns eosinófilos, não é? É uma imagem de baixa ampliação, porque eu achei que ela seria mais ilustrativa aqui, e ela foi sendo inclinada de menos 60 a mais 60, e aqui a gente tem essa sequência de inclinações. Percebam que a imagem ela treme, ela sai um pouquinho da posição e tudo, porque uma imagem é um resultado cru. O próximo passo é alinhar
essa imagem e gerar um tomograma, onde a gente percebe as variações nas características do volume de interesse. Vou passar aqui de novo para que vocês vejam. Então a gente produz uma tilt series, depois passa por um processo de alinhamento para gerar um tomograma. E do tomograma a gente então parte para a reconstrução do modelo que me daria essas coisas. O modelo tridimensional. Então é a parte de segmentação e reconstrução, onde a gente reconstrói o volume, né, com as estruturas de interesse. Então a gente agora tem uma visão. Olha, antes eu só sabia que eu tinha uma manchinha aqui escura. Agora, olha só, a gente consegue ter como são esses eosinófilos no volume em que ele foi imaginado. Bom, eu mostrei em 3 slides, mas é um trabalho do cão chegar nesse resultado final, não é? E fazer isso no braço, mano a mano, imagem por imagem, inclina, toma imagem, é possível. Mas a automação existe aí, a gente usa, né? Cada fabricante de microscópio, né, microscopia eletrônica é igual à indústria automotiva, claro que com um número menor de fabricantes, mas é igual à indústria automotiva. Nós temos alguns fabricantes concorrentes e cada fabricante de microscópio oferece também o seu software proprietário para a coleta automática das tilt series. Mas aí você fica amarrado, quer dizer, não é uma crítica, é um comentário. Você fica amarrado a aprender um software para cada microscópio que você tem. Eu gosto muito do Serial EM porque ele é um software, é um pacote computacional de controle de microscópio eletrônico, gratuito, que você pode instalar no seu software, no seu microscópio, independente do fabricante. Basta que você solicite ao seu fabricante ou seu engenheiro de manutenção que faça essa instalação para você. O software em si é gratuito, mas a instalação o fabricante às vezes ele cobra por ela, porque ela não é trivial. Infelizmente a gente precisa que seja feita pelo fabricante, porque ele tem que se comunicar com o microscópio para ter o controle. Então eu gosto muito do Serial EM, porque ele permite que a gente controle o microscópio não só para tomografia, mas para outras aplicações, né? E como eu disse para vocês, ele é gratuito, né? E ele trabalha com a predição. Então, quando ele toma a imagem 0, ele vai usar a imagem 0 como base. Quando ele toma a primeira imagem, ele vai correlacionar as estruturas da primeira imagem da segunda imagem com a primeira, para manter as coisas, a série de inclinações sempre na altura eucêntrica, sempre no eixo eucêntrico. Isso ajuda muito no processo de alinhamento posterior. E para o restante do processo, existem também diversas ferramentas. Eu devia ter feito aqui uma lista de diversas ferramentas, mas algumas pagas, como eu disse, assim como cada fabricante oferece o seu pacote computacional de controle do microscópio para obtenção de tomogramas ou séries de arranjo, eles também oferecem pacotes computacionais para o tratamento desses resultados. Nunca é barato, não é? Mas a gente usa o iMode, que é um pacote computacional desenvolvido pelo mesmo pessoal do Serial EM, né? Gratuito, né? Tá aqui para quem quiser o link, né? A Thalita deve ter colocado, acho que a Thalita colocou o link para que você baixe o iMode lá nos documentos do grupo. Sim, lá tem como os principais da que a gente está usando, que é o VAST, o iMode, tem os tutoriais para vocês conseguirem. Isso, eu vou falar desses daqui a pouco também, né? Então, com o pacote do iMode, que tem o eTomo para alinhamento, 3D Mode para segmentação e visualização da estrutura, você consegue chegar em todo o resultado. Tutoriais para alinhamento e para segmentação utilizando o iMode, aqui estão 2 endereços, que são os mesmos que a Thalita colocou para vocês lá. Tá? Eu não vou... Por que eu estou passando meio depressa por isso? Porque falar do uso do Serial EM, falar do uso do iMode, são aulas à parte, que não cabem nesse momento. Meu objetivo aqui hoje é
que vocês tenham uma visão geral de todo o processo. Passando agora para o arranjo em séries, né, que a gente chama de Serial Section Array, mas é o Array Tomography, o nome do pacote completo. Né? Como eu já adiantei para vocês, consiste em fatiar a sua amostra, coletar essas fatias sequencialmente, alinhar e reconstruir. Vamos destrinchar isso um pouquinho assim. Primeiramente, como a gente trabalhando em fatias, usa-se o microscópio eletrônico de transmissão. Quais são as vantagens do uso do microscópio de transmissão em relação ao uso do microscópio eletrônico de varredura? O microscópio eletrônico de transmissão oferece imagens de alta qualidade, falando em resolução e contraste. A resolução de um microscópio eletrônico de transmissão pode chegar a angstrom, enquanto de um microscópio eletrônico de varredura são décimos de nanômetro. Então nós temos aí de 1 a 2 ordens de grandeza de diferente na resolução dessas imagens. Com o transmissão, a gente trabalha com fatias, extremamente finas, o que me dá uma precisão muito grande na reconstrução, porque quanto mais elementos eu tenho aqui na reconstrução, mais detalhes eu consigo do meu volume final. E, uma vez você achou a região de interesse, cada imagem demora muito menos, o tempo de tomada das imagens é muito menor no transmissão do que no MEV. Agora, desvantagens do uso do MED. Para quem já trabalhou com microscopia eletrônica de transmissão aqui, vai entender muito bem o que eu quero dizer. Bom, você precisa de muitas imagens, né? Você não vai reconstruir um volume de micrômetros a partir de imagens de nanômetros usando 5 ou 6 imagens, são centenas, E então você precisa de um grande número de imagens. E isso está relacionado com o segundo item aqui. O suporte que carrega esses cortes para o microscópio, o holder, ele não suporta um número muito grande de cortes. Significa que você precisa de um número muito grande de grades de transmissão. Significa que você precisa realizar um número muito grande de experimentos. Quebra vácuo, faz vácuo, quebra vácuo, faz vácuo. Isso é um processo desgastante para o equipamento. A chance de que aconteça algum erro durante esse processo é grande. O manuseio da grade de transmissão, do suporte, não é trivial, e quando você faz essa coisa repetidas vezes, aumenta a sua chance de perder. Então pense que você tem em uma grade de transmissão, 8 cortes. Conseguiu fazer as imagens da primeira grade, fez as imagens da segunda, mas na hora de fazer a troca da segunda grade para a terceira, você dá um espirro, sua grade cai, ela amassou, alguma coisa aconteceu ali na manipulação com a pinça, você perdeu aquela grade. Você perdeu todo o seu trabalho, porque você precisaria daquela sequência ali para o que você já fez valer e para o que você vai fazer também. Então, acaba que o processo inteiro ele fica muito moroso. Pensando nisso, deixa eu voltar aqui, só para questão de curiosidades, a primeira imagem, a primeira reconstrução 3D obtida por microscopia eletrônica de transmissão foi publicada em 1975, ou seja, um resultado mais velho do que todos nós que estamos aqui nesse curso. Assim, eu acho, Pode ser que tenha alguém aqui mais velho do que isso, não é meu caso. Por pouco, mas não é meu caso. Então, observem assim, comparado com os resultados que a gente vê atualmente, com todo o desenvolvimento tecnológico que temos nos dias de hoje, eu chamaria assim, que resultado tosco. Mas isso é uma injustiça muito grande falar isso. Pensa, nós estamos falando de 50 e tantos anos atrás. É um resultado maravilhoso, porque os caras têm uma ideia de todo o volume e eles conseguem perceber aqui que estruturas que poderiam ser consideradas como individuais, elas, na verdade, são conectadas. E aqui eu vou usar essa imagem para fazer um reforço numa coisa que eu disse lá atrás, que como projeções bidimensionais podem enganar a gente. A imagem tomada desse primeiro corte aqui de cima me mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estruturas desconectadas. Mas se a minha microtomia tivesse sido feita apenas aqui no meio, observem que essas estruturas são conectadas aqui pelo meio. Então eu teria duas imagens. Pense assim, que você tem o mesmo grupo de estruturas imagiado em dois laboratórios diferentes.
Um grupo faz a imagem aqui em cima e outro grupo faz a imagem aqui no meio. Um grupo ia falar que as estruturas são, ou nem considerar como duas estruturas independentes, que é uma estrutura só, nesse formato aqui, que eu diria que parece um 8, enquanto outro grupo afirmaria que são estruturas totalmente independentes, com um espaçamento muito grande. Então, o significado dessa imagem, o impacto que essa imagem teve para a ciência, para a morfologia, foi fantástico. Não é? Então, voltando à questão das desvantagens do MET, e com a crescente evolução das tecnologias eletrônicas que a gente vive, haja visto que o nosso aparelho de telefone celular é capaz de fazer, né? O microscópio eletrônico de varredura tem atingido patamares cada vez melhores, produzindo imagens cada vez mais comparáveis ao microscópio eletrônico de transmissão. No uso do MEV, eu quero destacar para vocês aqui duas maneiras de trabalhar com o volume M. A primeira que se chama o Serial Block Phase, não é? Onde dentro do microscópio eletrônico de varredura existe um micrótomo, que é aqui, né, a faca de diamante representada aqui. Como funciona? Eu tenho aqui o meu canhão de elétrons, que gera o feixe de elétrons, a minha amostra presa no porta-amostra. Então, com o canhão de elétrons, eu faço a imagem da superfície. Feita a imagem da superfície, o micrótomo, então, corta alguns nanômetros dessa superfície, para eu poder pegar a camada de baixo, faço a imagem, corto mais um pouco, faço a imagem, corto mais um pouco, faço a imagem, e esse processo vai se repetindo até que um volume razoável da minha amostra tenha sido imagiado. A mesma coisa pode acontecer utilizando um FIB, que é um Focus Ion Beam, onde ao invés de uma faca de diamante existe um feixe de íons, geralmente íons de galho, né? Então, que funciona como um jato de areia em escala nanométrica que vai corroer a superfície da minha amostra. Então, o processo é muito parecido, só que ao invés de usar uma faca de diamante, eu uso um feixe de íons. Faço a imagem da superfície, o feixe de íons faz o polimento da primeira camada, eu faço a imagem da segunda camada, o feixe de íons faz o milling dessa segunda camada, e assim eu vou experimentando um volume dentro da minha amostra razoável. Né? Desvantagens dessas duas técnicas. A amostra é destruída. Esse primeiro corte aqui, após ele ser retirado, ele se perde aqui. Ele vai se acumulando aqui em algum canto do microscópio, você tem que ir lá e limpar isso, ele é perdido. Não é? E no caso do FIB, a mesma coisa. A sua imagem foi evaporada, a sua amostra foi evaporada. Você não consegue voltar e fazer o corte número 1 mais, a imagem número 1 mais. Fez isso, acabou. Né? Bom, apesar, né, essa minha frase aqui é de um slide muito antigo, né? Mas ela ainda é válida. O contraste é menor do que o microscópio eletrônico de transmissão. Contudo, há um esforço muito grande no desenvolvimento de técnicas de contraste da amostra. O contraste de imagem ainda é menor do transmissão do MEV do que no transmissão, mas você pode trabalhar com técnicas de contraste na sua amostra para contornar esse tipo de coisa. Aqui, né, um protocolo, né, publicado alguns anos atrás aqui, muito bom a respeito de como melhorar o contraste em sistemas biológicos para amostras que vão passar por microscopia eletrônica de varredura. Não é? No FMG, a gente faz a coisa no braço, embora a gente tenha um FIB aqui, né, que é geração X. Né? Embora a gente tenha um FIB, nós não utilizamos o FIB para esses fins, né, por razões que não cabem aqui o comentário. Então, aqui um esquema de todo o processo, né, passando da fixação do tecido, dissecação e embutimento, né, até a ultramicrotomia de cortes seriais. Então, o que a gente faz? A gente faz a microtomia, né? Então, aqui um detalhe do que acontece, né? O bloquinho no ultramicrótomo, a gente vai coletando os cortes em sequência, sem perder nenhum. Esses cortes são, então, fixados em cima de um substrato. Esse substrato passa por um processo de contrastação e ou metalização. E para a tomada das imagens. Daqui,
para a parte computacional. Alinhamento, tratamento, segmentação e reconstrução das imagens. Então, de uma maneira muito simplificada, essa é a nossa rota de trabalho. Não é? Então, falando com um pouco mais de detalhes aqui da microtomia seriada, então aqui nós temos aqui a cabeça do micrótomo, que vai fazer o corte, aqui a navalha, não é? Onde os cortes são recolhidos, e associado a esse sistema, nós temos aqui o que se chama de Atom Tom. Amanhã o Mário vai falar para vocês com muito detalhe sobre essas coisas, eu só estou adiantando o processo aqui. Não é? Então, o que acontece? Esse sistema aqui, essa coisinha amarela que é uma fita de Kapton, então você tem todo um sistema de cabeçotes que faz essa fita rolar por dentro da barquinha, e à medida que essa fita rola e o micrótomo produz os cortes, eles são coletados nessa fitinha de maneira sequencial e seriada. Essa fita, então, ela é colada em um substrato de silício, que é essa coisa, esse espelho redondo que vocês veem aqui. Se vocês conseguirem, eu espero que a transmissão seja suficiente para que vocês vejam umas manchinhas em cima das fitas aqui, são os diversos cortes que são levados ao microscópio para que a gente venha então agora seguindo a sequência de coleta, fazendo as imagens. De posse dessas imagens, passa-se para a parte de reconstrução. Para imagens desse tipo de estudo, no microscópio eletrônico de varredura, a gente utiliza os elétrons, o sinal obtido pelos elétrons reto espalhado, porque eles oferecem melhor contraste. Então, agora a gente continuar, eu vou falar um pouquinho para vocês. Vocês acharam que o seminário de um físico não ia ter nenhum desenho dessa natureza, né? É um grande sonho. Nós vamos reduzir a amostra de vocês para apenas um átomo. Então, eu tenho aqui o desenho mais careta que a gente pode fazer de um átomo. O núcleo e a eletrosfera. E aqui o meu feixe primário. Quando eu jogo o meu feixe primário sobre a minha amostra, as interações com os átomos da sua amostra acontecem de duas maneiras. Parte desses elétrons primários interagem com o núcleo e parte interage com a eletrosfera. Então, daqui me dá origem a dois sinais diferentes. As interações com o núcleo é uma interação de carga com carga, porque o núcleo atômico é onde eu tenho as cargas positivas, então, e os elétrons do meu feixe têm cargas negativas. Então, é uma interação do tipo Coulomb, que vocês vão voltar lá no ensino médio e lembrar que vocês calculavam lá. Quando vocês têm duas cargas, cargas elétricas, qual que é a força entre essas cargas? Depende do valor das cargas e depende da distância entre elas. Depende do valor das cargas. Depende do valor do núcleo, depende do número atômico. Essa interação. Né? E a interação com a eletrosfera é uma interação de troca. É uma interação onde os elétrons do meu átomo, da minha amostra, vão ganhar energia vindo dos elétrons do feixe primário e podem ou não ser ejetados, mas eu vou trabalhar com troca de energia. A interação com o núcleo, ela dá origem ao que a gente chama de elétrons reto espalhado. São elétrons do feixe primário que sentem o potencial do núcleo e são refletidos, não é bem a palavra, não, mas eles são desviados de volta para fora da amostra e são coletados pelo meu detector. A interação com a eletrosfera são elétrons da minha amostra que ganharam energia do feixe primário e foram ejetados da amostra, recebem o nome de elétrons secundários. Os elétrons reto espalhados, quanto maior o núcleo, ou seja, quanto maior o número atômico, maior o número de elétrons reto espalhados que eu tenho. Então, a imagem formada com elétrons reto espalhados é uma imagem onde o contraste depende do número atômico da amostra. Então agora, gente, eu vou pedir para a Thalita abrir o microfone de vocês, eu vou dar 1 minuto para vocês tentarem pensar por que então a gente usa elétrons reto espalhado para fazer esse tipo de coleta de material biológico, dessas coisas que eu falei até agora para vocês no MEV.
Valendo. Microfones abertos, viu, gente? Estou contando o tempo. Por causa do contraste, porque é feito contraste dessas amostras biológicas, né? Consumo e uranila, e é justamente onde vai se acumular nas estruturas, né, da membrana, das proteínas de suspensão. E isso, como eles são átomos pesados, vai facilitar ser visualizado com o sinal reto espalhado. Perfeito. Bom, eu vou cortar o tempo antes do 1 minuto, porque ele já resumiu muito bem aqui o que foi dito. Como a gente passa por um processo de contrastação com metais pesados, e como o contraste na imagem agora regiões que contêm átomos mais pesados vão espalhar mais elétrons reto espalhado, a minha imagem, essas regiões que espalham mais elétrons vão aparecer mais brilhantes. Então aqui eu tenho uma típica imagem obtida, né, de um desses cortes aqui, onde a região que foi contrastada, não é, emitiu mais sinais de elétrons reto espalhado e então apareceu brilhante para mim na minha imagem. Só que é uma imagem contrassensitiva para nós que trabalhamos com microscopia eletrônica de transmissão, né? Assim, é um contraste invertido. E além disso, a gente tem que usar pouca energia, porque material biológico é sensível. É uma imagem que traz consigo muitos artefatos do processo de coleta, como ruído eletrônico, etc. Então, é normal que se passe por um processo de tratamento antes. Eu vou falar aqui rapidamente sobre uns passos. Aqui no Centro de Microscopia nós temos 3 microscópios possíveis para fazer isso, né? 2 da família Quanta e um mais novo, que é o Aprio 2C. E para o tratamento dessas imagens, a gente usa muito o ImageJ, ou FIGE, não é? Em algum outro momento existe lá como usar isso. Então, o primeiro passo que a gente dá é sempre remover ruído eletrônico. Então, aplica-se uma transformada de Fourier, sem entrar em detalhes do que isso, é feito automaticamente pelo FIGE. Então, agora eu tenho aqui a mesma imagem vista de uma maneira diferente, e tudo isso que vocês veem para fora do centro aqui, esses risquinhos que estão aparecendo aqui, isso é ruído. A gente chama de ruído. Então, o que é feito? Eu faço um círculo, excluo a parte externa disso aqui e faço a transformada de a função matemática inversa. Então agora, essas coisas todas que estão fora desse círculo central aqui não vão mais contribuir para a minha imagem, porque elas foram filtradas. Quando eu faço a inversa, vocês conseguem perceber a diferença de qualidade? Observem que eu não editei nada, as coisas continuam aqui. O que é branco, o que é preto, o que é redondo, o que é regular é regular. Eu só melhorei a questão do filtro de ruídos. Feito isso, agora então a gente faz uma inversão de contraste e voilá. Uma imagem que para a cabeça das pessoas que trabalham com ciências da vida faz muito mais sentido agora. Né? Então a vida é facilitada. Muitos microscópios já obtêm a imagem com contraste invertido e filtrado, como esse aqui. Mas alguns microscópios não. Então, assim, você não vai deixar de fazer seu experimento só porque o seu microscópio não tem lá uma ferramenta de inversão de contraste. Existem ferramentas de tratamento posterior que permitem a mesma coisa. Então, esse é um exemplo aqui. E se eu mostrar essa imagem aqui para uma pessoa e não falar para ela como ela foi obtida, 99% fala de cara que isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão. Bom, tomadas as imagens, agora vem a sequência de alinhamento. Vocês devem imaginar que durante aquela coleta automática, ou mesmo manual para poucos cortes, as suas estruturas não caem posando para a foto. Umas caem tortas, umas caem inclinadas, algumas caem dobradas. Então é preciso fazer um alinhamento antes de colocá-las empilhadas. E isso não é feito, você pode fazer no braço também, se você quiser, né? Mas
existem ferramentas computacionais, né? Novamente, o ImageJ ele tem um plugin chamado TrackM2 que faz esse alinhamento para a gente. Então, outra etapa computacional aqui. Né? Então, aqui um exemplo com poucos cortes, tá, gente? Para não ficar pesado, né, o vídeo, né? Então, aqui são apenas 11 cortes, né? Uma sequência de cortes de imagens tomadas não alinhadas. Né? Então, observem que à medida que a gente faz varrer, ela treme, ela é torta, fica uma coisa assim, até chata de olhar, né? Agora observem após o alinhamento, observem principalmente, né, como as estruturas permanecem no mesmo lugar, né, e como elas mudam. Né? A gente consegue acompanhar de uma maneira muito mais intuitiva, né, as mudanças morfológicas que acontecem ao longo do eixo Z aqui. A próxima etapa é a segmentação. O que é isso? Você vai pegar as suas estruturas de interesse e marcá-las com cores diferentes, imagem por imagem. Não é? Para que depois, computacionalmente, você dê o comando para o seu computador. Olha, pega as coisas de cores diferentes, né, e unifique em cada imagem essas coisas e me dê um volume. Né? E aqui eu vou pedir que vocês prestem atenção nessa célula, nessa mitocôndria vermelha aqui. Observem que no primeiro corte ela é única, mas no segundo corte ela abre. Ó, é a mesma coisa. Né? Então volta naquela história lá do início de que, dependendo de onde você faz a sua observação, você vê coisas distintas. Realizada a etapa de segmentação, a gente parte então para a reconstrução tridimensional. Eu gosto de mostrar essa sequência de resultados aqui, gente. Primeiro, porque eu acho que ela é muito didática, embora talvez eu não tenha conseguido verbalizar com muita propriedade, né, o que ela significa, mas eu acho que a sequência, né, depois de tomar as imagens, a sequência do pós-tratamento é esse aqui. E eu gosto de mostrar essa aqui, porque esse aqui que vocês estão vendo agora foi o primeiro resultado de 3D obtido no centro de microscopia, em 2019, final de 2019. Não, perdão, final de 2020. Né? Onde a gente testou, né, de cabo a rabo, né, todo o processo, desde a microtomia em série até chegar no primeiro volume. Bom, o tratamento das imagens. A gente usa o FIG para fazer um alinhamento, agrupamento. É possível realizar toda a etapa computacional através do TrackM, tá? Que é um plugin, né, que você acha que tem o FIG, quando você abre aqui os seus menus, existe uma infinidade de submenus, o TrackM está escondido aqui. File, New File, TrackM, Blank, então abre toda a janela para que você consiga trabalhar o seu stack de imagens, desde o alinhamento até a segmentação e a própria reconstrução tridimensional. Aqui a etapa de segmentação realizada via TrackM. Não estou falando que é fácil, tá? Só estou falando que existe uma ferramenta. Mas existem outros programas, outros softwares, né? Assim como para a tomografia, também para o arranjo para a tomografia no transmissão, para a seção de arranjos seriados, existem outras ferramentas de segmentação automática. Um deles que a gente tem usado bastante é o VAST, também gratuito, né? Aqui o link para isso, né? Que já reconhece, né? Existem ferramentas de interpolação, que quando você tem um número muito grande de imagens, você consegue fazer essa interpolação e fazer a segmentação de maneira bem mais rápida e avançada. Né? E a coleta, né, dessas imagens em série, né? Assim como acontece para o microscópio eletrônico de transmissão, nesse caso para o microscópio eletrônico de varredura, também cada fabricante disponibiliza, com o devido custo, o seu software proprietário para isso.
O Serial EM também serve para isso, mas nós não temos o Serial EM instalado nos nossos microscópios de varredura, porque nós já temos outros, né, que vieram lá, que a gente aprendeu a usar também, né? Nesse caso a gente utiliza o MAPS, que é da Thermo Fisher, que na mesma linha do Serial EM, é um switch é um controle de um microscópio que permite que você faça a coleta automática. Então, aqui um exemplo, né, da janela do MAPS, né, mostrando aqui uma imagem, né, uma foto, no caso onde eu tenho 3 sequências de vários cortes. Né? Então, ele controla o microscópio automaticamente para que eu vá em cada um desses cortes, identifique a minha estrutura de interesse e depois ele sozinho reconhece em cada corte onde aquela estrutura de interesse tem e faz a coleta automática em cada um desses cortes, salvando para mim a sequência de imagens. Né? Então é feito na parte de automação. Eu poderia no braço vir aqui e fazer corte? Pode também, pode. Eu acho que a primeira vez que você fizer é interessante que você faça, né? Para dar valor para os engenheiros de automação depois. E o resultado, né, que é um resultado nosso, que é um resultado do Mário, na verdade, né, que vai falar para vocês amanhã, do Mário Moraes, né? Ele vai te dar mais detalhes a respeito disso. Né? Então amanhã vocês perguntem para ele o que é cada coisa aqui, né? Eu sei que aqui essas verdinhas aqui são as mitocôndrias, eu não vou ficar dando spoiler mais, acho que eu já invadi muito o espaço dele. Vou colocar de novo aqui para vocês verem mais um pouquinho. Deixa eu voltar o slide aqui. Bom, aqueles que vierem para que infelizmente, né, eu gostaria que todos viessem, mas infelizmente... Tá bom. Ô Greg, seu microfone está me atrapalhando. Caso o projeto não seja prorrogado... Aqueles que vierem, né, infelizmente não dá para todos virem, mas aqueles que vierem, eles terão, né, a chance de ver, né, essas coisas operando, né, em tempo real e vão entender melhor o processo. O microfone do Greg me desconcentrou aqui um pouco. Gente, desculpa. Ou sabe se é inconveniente. Ok. Bom, em resumo, o Centro de Microscopia da UFMG está de vento em popa, né, na questão de implementação de técnicas em reconstrução 3D a partir de microscopia eletrônica, de imagem de microscopia eletrônica. Não é? Não trabalhamos com single particle analysis ainda, não é? Porque exige uma estrutura que é um pouco mais complexa, né? Mas do que eu mostrei para vocês em tomografia e seções seriadas, eu acho que a gente não deixa nada a desejar aí. Sintam-se à vontade para nos contactar se tiverem interesse. Aqui, algumas referências, né? Alguns vídeos aqui em cima do YouTube, onde as pessoas são muito didáticas e muito... eu gosto muito, né, dessas coisas aqui. E também aqui alguns artigos a respeito de todo o processo, né? E agora é com vocês. Estou à disposição. Infelizmente eu tenho no máximo 10 minutos, porque eu tenho um outro compromisso daqui a pouquinho, mas fiquem à vontade. Diga, Cláudio. Primeiro, agradecer a excelente apresentação, gostei muito, aprendi bastante. Você falou que a espessura é em torno de 300 micrômetros, né, do corte. Nesse sistema de vocês fazem muito mais do que 300? Na verdade, não, a gente usa para tomografia no transmissor